Fala galera querida, bem-vindos a mais um Pode Crer, vamos orar. Senhor, siga falando no nosso coração agora através da tua abençoada palavra, em nome de Jesus, amém, amém queridos. Vamos estudar agora Deuteronômio capítulo 20, onde Moisés segue dando os conselhos que veio de Deus para ele passar ao povo que estava para entrar na terra prometida, né? Deuteronômio capítulo 20, onde ele vai dizer o seguinte, no primeiro ponto ele vai nos ensinar o seguinte: em tempos de facilidade ou dificuldade, sempre teremos Deus nos fazendo vitoriosos. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: quando vocês saírem para combater os inimigos e virem que eles têm mais soldados que vocês e que têm muitos cavalos e carros de guerra, não fiquem com medo deles, pois o Senhor nosso Deus, que os livrou do Egito, está com vocês. Antes de começarem o combate, o sacerdote ficará na frente dos soldados e dirá: israelitas, escutem o que eu estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo, pois o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. É assim que funciona com Deus, queridos. O povo, por mais que tinha um exército forte, o próprio Deus quis que eles batalhassem, que eles tivessem exércitos poderosos, ia ter momentos que eles não poderiam contar com as forças humanas e somente na força de Deus. Então eles não deveriam olhar para um exército contrário deles, né, com mais força, com mais poder militar, com mais soldados, e pensar, pronto, perdemos a batalha. Não, eles tinham que sempre lembrar que além da força deles, eles poderiam contar com a força suprema de Deus. E por isso Moisés disse: não tenham medo nunca. Se vocês estão em obediência, estão em santidade, Deus sempre dará a vitória para vocês. Seja em lutas fáceis, seja em lutas difíceis. E isso fica como lição para nós. Tem momentos que nós podemos usar nossas capacidades, nosso intelecto, nossas posses para resolver problemas fáceis. Mas vai ter momentos da nossa vida, de tempos em tempos, que aparecem coisas para nós resolver que, baseado em nós mesmos, é impossível de resolver, é impossível de solucionar. Mas quando a gente dobra o joelho, faz uma oração, coloca até jejum, pede conselho de líderes espirituais, líderes ministeriais, Deus abre portas e faz com que a gente consiga vencer mais uma vez, resolver mais uma vez um problema que certamente sem Deus nós não conseguiríamos ter resolvido, né? O ponto 2, então, Deus deseja que amemos nossa família antes da nossa pátria. Aí Moisés falou o seguinte, olha só: se houver aqui um homem que acabou de construir a sua casa, mas não teve tempo de morar nela, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem venha morar na casa. Se houver aqui um homem que plantou uma parreira, mas ainda não colheu as uvas, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na batalha e outro homem colhe as uvas. Se houver aqui um homem que já contratou o casamento, mas ainda não casou, então que volte para casa. Se não, pode acontecer que ele morra na luta e outro homem case com sua mulher, né? Então nós vamos perceber aqui, queridos, que todos os soldados, todos os homens ali maiores de idade, eram convocados para as guerras de Israel. Agora, aquele cara que tinha compromissos familiares que não estavam solucionados, que ainda não estavam concluídos, por exemplo, um homem que estava noivo de uma mulher, então ele era liberado do exército, justamente porque isso era uma lição de Moisés, de Deus para o povo, que a pátria nunca vem acima da família. Então nós temos que entender isso, queridos. Moisés queria dizer para nós o seguinte: que a família sempre deve ser mais importante que a pátria, que os nossos conflitos, relacionamentos, nossos compromissos, né, familiares devem ser colocados antes da pátria. Porque como um soldado vai amar uma pátria inteira se não é capaz de amar sua própria casa, se não é capaz de amar seus próprios compromissos dentro da casa, sua própria família? Antes de mudar o mundo, mude sua casa. Antes de organizar a bagunça do planeta, organiza teu quarto. Antes de amar as pessoas lá fora, ame tua esposa, ame teus filhos, porque senão você não está credenciado para amar a pátria. Antes da pátria vem a família, né? E aí o ponto 3, queridos, olha que interessante. Antes de uma decisão de confronto, sempre devemos buscar a paz. De um jeito ou de outro, iremos sempre vencer e conquistar. Olha que interessante, gente. Antes de atacarem uma cidade, faça uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalhos forçados. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade e Deus a entregará nas mãos de vocês.
Mate a espada os homens, mas fique com as mulheres, as crianças, os animais, todos os objetos de valor que encontrarem na cidade. O Senhor nosso Deus lhes dará o que era do inimigo, e vocês usarão tudo para o seu próprio bem. Façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Mas quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores. Conforme Deus mandou, acabem com todos esses povos. Heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus. Matem todos para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor nosso Deus. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos, para que vocês as destruam? Mas podem derrubar as outras árvores, as que não são frutíferas, e usem os troncos no cerco da cidade, até que seja conquistada. Então você repare aqui que Moisés está ensinando, através da instrução de Deus, que o povo de Deus, e aí nós temos que nos incluir, o povo de Israel, nessa época, é o Israel espiritual, hoje é a igreja. Nós, povo de Deus, somos um povo que quer a paz, que quer a unidade com as pessoas, que quer o respeito, que quer a comunhão com as pessoas, no sentido, não a comunhão de concordância, mas o respeito, né? Trabalhar junto, mesmo que seja um não crente, alguém de outra religião, nós queremos a paz. Só que nós também temos valores, princípios, nós temos aí palavra de Deus, nossos valores bíblicos que nós queremos que aconteçam nessa terra, né? Então nós jamais vamos negociar esses valores. Então nós queremos sempre ter a paz, nós queremos sempre poder falar a verdade e que as pessoas ouçam essa verdade e fiquem em paz conosco. Porém, se pessoas não receberem as verdades bíblicas, não quiserem mais andar com a gente por causa que nós estamos adorando a Jesus Cristo e nos colocando como obedientes à sua palavra, então é como Martinho Lutero disse certa vez: a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então sim, primeira coisa que vamos fazer é buscar a paz. Mas se não é possível buscar a paz, porque as pessoas não querem se dobrar aquilo que nós cremos, não querem se entregar aquilo que nós preservamos, então nós vamos ir para o confronto mesmo, e aí é separação, né? Aí é afastamento, aí é confronto público, e poderíamos falar muitas coisas, porque nessa época aqui, Moisés falou que poderia ser feito acordo de paz. Passa essa terra para nós aí, nós somos o maior povo, Deus é conosco, passa essa terra para nós. Ah, não vamos passar não, beleza, então nós vamos destruir vocês, aí eles destruíam tudo, e como não era território de Canaã, eles poderiam matar os homens naquela época e ficar com as mulheres e as crianças, que não tinham exercício de liderança para influenciar pessoas, né? Mas quando eles chegassem na terra de Canaã, era para eliminar todo mundo mesmo, por causa dos deuses que poderiam ter ali com as mulheres, com os bebês ali, né? Bebês consagrados, toda aquela coisa. Claro que hoje é um absurdo nós imaginar uma guerra assim de assassinatos, mas nessa época Deus permitia tudo isso e falava para fazer isso, porque as pessoas contaminavam a terra que era de Deus, porque a presença de Deus estava ali. Se você quer saber mais sobre isso, acompanhe todos os meus vídeos que eu mandei lá para trás, desde Números, Levítico e Deuteronômio, tu vai entender muito bem, ok? Então tudo isso, gente, nos mostra que nós sim, devemos buscar a paz com todos, como o próprio apóstolo Paulo disse, que se possível, tenham paz com todos. Então se for da tua possibilidade, busque a paz. Mas se não for da possibilidade do outro, então nada há o que fazer, a não ser se separar e ir para a base do afastamento, do respeito e talvez até do confronto em determinadas circunstâncias. O que importa é que Deuteronômio 20 nos ensina que nós seremos vitoriosos em qualquer situação, seja na facilidade, seja na dificuldade, seja nos acordos de paz, seja em dificuldades de relacionamento, seja em conflitos de relacionamento. O que importa é que Deus sempre nos dará a vitória em todas as circunstâncias, sempre nos livrará do mal e sempre fará tudo para o nosso melhor, para a glória dele. Vamos orar? Deus, obrigado por esse estudo de Deuteronômio 20. Siga nos abençoando, Pai, para sermos pessoas pacíficas, mas também corajosas, Deus, que resolvem conflitos, que confrontam pecados e que levam o Teu nome adiante. Nós pedimos que o Senhor siga nos abençoando e nos usando como Teu povo, no nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Deus abençoe. Até o nosso próximo Pode Crer. Valeu.